Abrindo mais um plantão de dúvidas com o professor Fernando Landulfo. Se você quer mandar a sua dúvida para a gente, deixa aqui nos comentários do vídeo, mande no nosso inbox ou envie um e-mail para autoacadêmico@gmail.com. Certo, professor? Certo, Lali, vamos ajudar os nossos seguidores, os entusiastas e, é claro, os guerreiros das oficinas. Primeira dúvida do Walter. Professor, durante o funcionamento do motor, os mancais giram entre uma película de óleo e praticamente não há contato entre mancais e casquilhos. Porém, na partida, no momento que os mancais estão praticamente sem óleo até a pressão subir, é onde ocorre um desgaste nos mancais. Estando a minha alternativa correta, como ficam os motores com o sistema Start-Stop? A cada partida esse desgaste ocorre ou os motores conseguem mudar essa questão do óleo entre os mancais? Walter, excelente pergunta. Dá gosto ver umas perguntas assim, viu? O negócio é o seguinte, em paradas muito curtas, vai cair a pressão do óleo, obviamente o motor vai ser desligado, mas vai permanecer ali um pequeno filme de lubrificante que vai proporcionar a chamada lubrificação limítrofe. Então, se a parada for por alguns segundos, vai ocorrer sim uma lubrificação chamada lubrificação limítrofe. Nós não temos informação oficial a respeito disso, mas tendo em vista as folgas que esses motores são fabricados, a qualidade e a especificação do óleo lubrificante, tudo aponta na direção que, mesmo com o motor desligado, por períodos relativamente curtos, haja uma lubrificação limítrofe que impeça a ocorrência de desgaste ou de desgastes maiores, ok? Professor, comprei um terminal de direção do lado direito para o IDEA 2012 1.6 na Autopeças. E 2 meses após a instalação, a peça está toda corroída externamente. O que fazer? Olha, meu caro, isso mostra uma falha de tratamento superficial, ou seja, uma falha de acabamento. A princípio, não deveria ocorrer. Mas, se não foi comprometida a funcionalidade do terminal, ou seja, se não existem folgas no terminal, se ele está funcionando direitinho, lamentavelmente, eu acho que é uma característica dessa peça. Então, essa falha de acabamento pode indicar aí uma qualidade inferior desse componente. Eu nem vou te perguntar quem é o fabricante, mas é algo que não me agrada. Próxima dúvida do Manuel. Professor, eu possuo um Escort Hobby 1993 1.6 a álcool. Gostaria de entender. Esses carros antigos ou mais novos que rodam somente a etanol seriam prejudicados caso houvesse alguma mudança no etanol? Digo isso porque eu percebi que desde os primórdios do álcool até agora, ele permanece quase intocável na proporção de álcool versus porcentagem de água ou outro químico em conjunto. Então, professor, se mudasse a proporção do álcool etílico hidratado, ocorreria algum efeito prático nos carros na rua? Ou isso seria de alguma forma mitigado? Ô, Manuel, que cor é o teu Escort? O meu era azul metálico. Eu tive um Hobby 1.6 93 na cor azul metálico. Tá? Adorava esse carrinho. Olha, com relação à tua pergunta, depende da mudança que for feita. Eu não acredito na adição de mais água no etanol combustível, tá? Porque reduziria muito o desempenho do motor e aumentaria muito a dificuldade de partida a frio. Então, eu não acredito nisso. Com relação à adição de gasolina no etanol hidratado combustível, eu também não acredito nisso, por ser economicamente inviável. Mas, o que poderia acontecer num veículo como esse, um carburadinho, já adaptado, já construído para usar álcool hidratado? Praticamente nada. O que vai alterar um pouco é justamente o que eu falei. Se aumentar a quantidade de água no álcool,
vamos ter uma redução do desempenho, um aumento de consumo e uma dificuldade de partida a frio. O veículo já está adaptado, já foi construído para sofrer os ataques corrosivos do etanol hidratado. Então, eu não acredito em grandes consequências. Vitor Cruz, professor, agradeço os esclarecimentos e aulas técnicas sobre os nossos combustíveis. Retirar álcool da gasolina é fácil, apenas adicionar água, agitar e esperar decantar. Assim é possível obter gasolina pura e controlar a quantidade de etanol dos nossos tanques. Mas existe um processo relativamente simples para eliminar a água do etanol? Vitor, existe, mas dá trabalho e exige equipamento especial. É destilar. Você pega o etanol, passa por uma destilação controlada e retira o etanol a uma determinada temperatura com a quantidade de água que te interessa. Mas misturar etanol com temperatura fora de um laboratório controlado, eu não recomendo. Aproveitando a pergunta do Vitor, professor, e algo que é perguntado recorrentemente na nossa caixa de comentários. Por que nós utilizamos etanol hidratado combustível ao invés de utilizar etanol anidro nos nossos carros? Muito simples. A fabricação do anidro é mais cara, é mais complicada. O etanol hidratado, a quantidade de água é mínima, não interfere, como se diz, de forma substancial no desempenho do motor. Além disso, o etanol anidro ele é muito volátil. Você teria problemas de estocagem dele dentro dos veículos. Então, adotou-se o uso do etanol hidratado, com aproximadamente 96% de etanol, para o uso automotivo. Perfil JRF 5326. Professor, eu tenho um Eclipse Cross 2020 com injeção direta e indireta, é um carro de 8 bicos, e coincidentemente começou a apresentar luz de injeção de mistura pobre, com pódio não aparece. Faz sentido dizer que já é a gasolina E30? Olha, eu não sei se esse veículo tem sensor de etanol no sistema de injeção. Se tiver, o mapeamento deveria corrigir e não acender a luz. Mas pode estar ocorrendo também aquela situação que nós já comentamos antes. O mapa não está preparado para esse tipo de combustível. Ele estranha não, ele sai daquilo que está previsto e acende a luz de injeção. Sim, a sua hipótese é válida, mas para ter certeza, escaneie esse motor em funcionamento e veja a leitura da sonda lambda em função dos outros sensores. Se ele tiver sensor de etanol, verifique o funcionamento desse sensor também. E se você tiver a oportunidade também, eu acho que é conveniente a gente tenta colocar uma gasolina comum de outro posto para ver se o mesmo efeito ocorre. Pode ser um problema mais simples, né, do que parece. Verdade. Combustível com mais etanol do que deveria. Próxima dúvida, Alessandro Lourenço. Professor, tenho um Civic Touring com injeção direta, motor 1.5 turbo, apenas a gasolina. Quais os problemas eu posso ter com a gasolina E30? Alessandro, como nós já dissemos anteriormente em outros vídeos, se o mapeamento do sistema de gerenciamento eletrônico do motor não conseguir compensar as leituras de sonda lambda ou a quantidade de etanol no sensor de etanol, se houver, o que vai acontecer é o acendimento da lâmpada de diagnóstico. Ou, se ele conseguir compensar, você vai ter aí um aumento de consumo. Próxima dúvida do Gilvan. Professor, eu tenho uma moto que está subindo óleo para a vela, o que deixa o motor falhando. O que você me indica para retificar? Mas tenho abastecido em 3 postos de bandeira e só um faz a moto andar sem falhas. É certo que colocando a gasolina aditivada, desde então só abasteço carro e moto nessa rede
de postos. Aqui ele já está com um motor que já está subindo óleo, que já está com um problema. Será que é combustível o problema desse motor? Gilvan, você não contou pra gente qual é a quilometragem desse motor, mas você está relatando que está subindo óleo para as velas. É com todos os combustíveis? Eu acredito que sim. Se isso está ocorrendo, é porque, muito provavelmente, você já tem um desgaste acentuado nos anéis dos pistões. Solução? Retífica. Procurar uma boa retífica ou um mecânico especializado na marca e fazer a substituição das peças necessárias e a usinagem do motor, se possível. Eu não conheço a marca do motor dele. Não foi citado. Não foi citado, então eu não sei o que pode e o que não pode ser feito nesse motor. Agora, com relação a combustível versus falha de funcionamento, sim, o que você está temendo tem procedência. Se o motor falha com um combustível e não falha com outros, fatalmente você está tendo problemas com especificação de combustível. E voltando um pouquinho no assunto, eu acho que é legal a gente colocar também uma opinião sobre um fato que ocorre muito. Geralmente, quando começa a esse assunto de retífica, de subir óleo, de motor fumar, tem muita gente que recorre a dois recursos. Ou coloca um óleo mais grosso, ou só faz a troca dos anéis. São recursos válidos, professor? São paliativos. Paliativos de curta duração. O óleo mais grosso, o óleo mais viscoso, vamos usar o termo técnico certo, o que ele vai fazer? Ele vai vedar as folgas do pistão. No entanto, você vai ter dificuldade de passagem para dentro das galerias de lubrificação, principalmente nas folgas da bronzina de biela e de mancal, né? Então, pode, não é certeza, haver um prejuízo na lubrificação, principalmente na fase fria. Então, não sei se vale a pena fazer isso, mas é verdade, muita gente faz como paliativo, mas não dura muito tempo. Com relação à troca apenas dos anéis, o que vai acontecer? Você temporariamente vai levantar a pressão de compressão. E o que pode ocorrer? Se as bronzinas já estão desgastadas, você vai aumentar a força sobre essas bronzinas. Pode ser que o motor comece a bater biela. Godofredo, professor. Tenho um Volvo S40 ano 2001 que utilizo como carro antigo com pouco uso. Para evitar problemas, utilizo gasolina premium. O que vocês acham? Eu acho que você faz muito bem. Você está usando o que há de melhor para o seu veículo. Se a Volvo não faz qualquer restrição ao uso da mesma, continue usando. Te garanto que você só vai ter alegrias. Mesmo assim, é bom observar, como ele disse que usa pouco o veículo, que a gasolina, mesmo a premium, tem um tempo de validade bem estabelecido. É no máximo 180 dias, nesse caso que a gente está falando de uma gasolina que também é aditivada. Mas o período que a gente costuma recomendar como seguro é 90 dias. Então, se você já tem uma gasolina muito velha no tanque, Recicle-a, ou até se tiver velha demais, troca. Melhor você perder algumas dezenas de reais, né, com essa gasolina descartada do que alguns milhares de reais com o reparo de um veículo, né, um Volvo S40, um veículo importado de mais idade, que requer um reparo muito específico para ficar bacana. Né? Principalmente se houver colagem das válvulas das sedes. É um prejuízo enorme. Próxima dúvida do Bruno. Gostaria de saber se para motos de alta cilindrada há risco de danos no motor ou alteração de consumo, desempenho, sendo necessário fazer o remapeamento. Isso se referindo à gasolina E30. E ele lembra que pode o percentual de etanol aumentar até 35%. Lembrando que os 35% ainda não está aprovado. Se você identificar uma gasolina com 35% no mercado, denuncie para a ANP, o link está aqui na descrição do vídeo.
E aí, professor, existe um dano específico que pode ocorrer da gasolina E30 com motos de alta cilindrada? É aquele posicionamento que nós já demonstramos antes. Esses veículos importados, eles já estão previstos para utilizar gasolina com 10% de etanol, Isso no país de origem dele, Aqui são homologados com E22. com E22. Então, eu não acredito em danos por corrosão. Agora, com relação a mapeamento, fica a incógnita. Nós não sabemos se o mapeamento prevê essa quantidade de etanol na gasolina. Se não prever, se começar a gastar demais, o motor começar a falhar ou ter problema de partida, vai ter que ser feito o remapeamento. Não há outra alternativa. E a última pergunta deste programa é um desafio que mandaram para você, professor. Desafio? Desafio de um tema polêmico, aparentemente. Manda. Duvido ter a coragem de mexer com ele. Comparar a eficiência energética e ambiental de um motor a álcool versus o motor a diesel, não esquecendo de observar nos motores a álcool toda a cadeia produtiva do etanol, desde o veneno obrigatório incorporado ao solo para matar o besouro da cana até na ponta do escapamento, não esquecendo de todo o resíduo gerado pelo mercado de peças de reposição para manter um motor a álcool funcionando em dia, sendo que no caso do diesel, nenhum cabo de vela é preciso para o mesmo funcionar. Um silencioso de um veículo a diesel dura uma vida. Por sua vez, um motor diesel de um veículo de passeio com sistema como Rail alcança autonomias de 25, 30 km com um único litro de diesel, com trocas de óleo com intervalo até 70 mil quilômetros, se não utilizado em uso severo. Espera um pouquinho, quando ele fala de veículos que podem rodar até 70 mil quilômetros com óleo a diesel e autonomia de 25 a 30 quilômetros por litro, nós não estamos falando de veículos aplicados no mercado nacional, nós estamos falando de turbodiesel lá da Europa e que estão sendo descontinuados quase todos por emissão grave de poluentes, certo? Exatamente. Para fazer esse comparativo, nós temos que comparar alhos com alhos, bugalhos com bugalhos. Então nós teríamos que ter dois motores de mesma cilindrada, potência equivalentes, um movido a etanol ciclo Otto, outro movido a óleo diesel. Realmente é um trabalho interessante. Tá a fim de financiar? Sai caro. E ele complementa com uma frase do Amaral Gurgel: terra é para se produzir comida. Eu realmente nunca entendi o porquê de não existir apenas duas opções de combustíveis para frotas, o GNV e o diesel, e ele nos parabeniza pelo canal. Agradecemos a sua apreciação, fazemos tudo com carinho para vocês. Com relação à frase do Gurgel, homem que eu admirei muito, como engenheiro, admirei muito, embora não comungasse com todas as opiniões dele. A empresa dele quebrou. Quem sabe se ele não tivesse adotado o pró-álcool, ele não teria sobrevivido por mais algum tempo ou até hoje. Se você quiser saber mais sobre o pró-álcool, nós colocamos um vídeo aqui no canal, bastante interessante com o professor, colocando aí todo o contexto e os questionamentos sobre os veículos a álcool, lá desde a época de 70, 80, e a possibilidade de volta nos dias de hoje, será que volta algum dia? É uma possibilidade que não está tão longe da realidade. O link está aqui na descrição do vídeo, e se vocês querem mandar uma dúvida para o professor, deixa aqui nos comentários, mande no inbox ou escreva para autoacademico@gmail.com. Até a próxima!